Olá, seja muito bem-vindo ao programa Essência, onde as suas perguntas sobre o sermão de hoje serão respondidas pelo próprio orador do sermão. Caso você ainda não tenha assistido ele, o link já está disponível aqui abaixo desse vídeo para você. E eis aqui então o nosso convidado especial desta manhã, o pastor Marcelo Coelho. O pastor, ele é diretor do Ministério do Empreendedorismo da Associação Central Paranaense. Pastor, seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui. Aqui também temos a Rafaela e a Ruane, que são membros amigas aqui da nossa comunidade. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Podemos começar, pastor? Vamos lá. Ok. Pastor, a primeira pergunta é a seguinte: como nós podemos ajudar outras pessoas a entenderem, compreenderem que Deus não é um Deus sádico, um Deus que castiga ou permissivo diante dessas tragédias que acontecem no mundo, como principalmente quando uma colega de trabalho, por exemplo, nos pergunta a respeito disso? É uma excelente pergunta, e dentro desse contexto do sermão, eu entendo claramente que uma das principais prioridades nossa hoje como cristãos é nós desenvolvermos e mudarmos a nossa cosmovisão, ou seja, a visão que nós temos sobre Deus, sobre o mundo, sobre os negócios, sobre o trabalho, sobre a família. Quando nós mudamos a nossa cosmovisão, tudo ao redor vai mudar, porque é a nossa cosmovisão que muda os nossos valores. São os valores que vão mudar a nossa crença. São as crenças que vão mudar o nosso comportamento. E é o comportamento que vai mudar uma cidade como um todo, uma cultura. Então, quando nós enxergamos a Deus com esse olhar, né, como você mencionou, um Deus tirano, um Deus que vai trazer o mal e tudo isso, esse olhar a respeito de Deus vai gerar um comportamento. E esse comportamento é uma desconfiança, é uma descrença, é talvez até uma rejeição desse Deus. Agora, quando nós entendemos que Deus vai trabalhando, como nós desenvolvemos na mensagem de hoje, trabalhando nesses momentos difíceis da economia, ou no momento difícil que alguém passa em sua vida, Deus não é que Ele provoca esse mal, mas Ele usa esses momentos para nos apontar para aquilo que é de fato, como o nome desse programa diz, aquilo que é a nossa essência. Porque geralmente quando nós vivemos um momento onde está tudo bem e tem muita fartura e muita abundância, nós geralmente nos perdemos. E quando nós passamos por momentos difíceis, e quando o mundo passa por momentos difíceis na economia também, quando alguém perde alguma coisa, quando alguém perde um recurso, perde alguém, um familiar, naturalmente nós temos uma tendência de buscar a Deus para encontrar esse sentido. Então, Deus não é um Deus tirano, mas Ele é um Deus que trabalha até mesmo nas sombras, naquilo que acontece de tão complicado nesse mundo, para de fato nos ensinar alguma coisa e nos dar uma grande lição. Amém. Rafaela, qual a sua pergunta? Certo. Pastor, até mesmo dentro desse contexto, né, como eu faço parte do MAP, né, o Ministério das Possibilidades, como a gente pode elevar o nível de consciência das pessoas que estão aqui dentro da igreja para levar, né, dentro do ambiente de trabalho esse testemunho e o reino de Deus lá dentro desse ambiente? Fantástico, né? Esse ministério ele veio assim para nos fazer pensar a respeito de muitas questões e muitas das prioridades também. Quando nós falamos do reino de Deus em relação a isso, nós precisamos entender que eu acredito muito numa questão relacionada ao mundo corporativo, ao mundo das empresas, aos empresários, às pessoas que lideram, aqueles que são profissionais. Porque hoje Deus nos deu um privilégio, que foi da criatividade, de nós criarmos, gerarmos riqueza, gerarmos negócios, termos ideias inovadoras. Quando cristãos que são líderes de empresa, líderes de algum setor, quando eles usam essa influência, usam o que eles sabem, usam aquilo que eles têm para o reino de Deus, eles sempre estarão um passo à frente. Então, um empresário hoje não precisa esperar o governo baixar um decreto exigindo que você contrate pessoas que têm alguma dificuldade de mobilidade, que têm alguma questão ali que a impeça talvez de trabalhar plenamente. Não precisa de um decreto para isso. Os cristãos precisam estar à frente disso e promover por meio do seu trabalho a justiça. Sabe, essa é uma palavra fantástica que nós precisamos como cristãos viver mais. Justiça. Sabe, nós não precisamos
de uma lei, de um decreto, esperar que outras pessoas façam. Nós precisamos estar na vanguarda, como os cristãos historicamente sempre estiveram, à frente do seu tempo, promovendo justamente esse ambiente corporativo de oportunidades e possibilidades, para que um dia o governo olhe para essa empresa e diga assim: vamos baixar uma lei para que todo mundo faça que nem vocês estão fazendo. Então, as empresas hoje, nós como profissionais, temos um mundo à nossa disposição. Eu confesso que eu não acredito muito que as grandes mudanças que esse mundo vai passar, elas vão acontecer por meio do poder público. O poder público tem uma função, mas as transformações que o mundo pode viver de desenvolvimento, tecnologia, inclusive ser um mundo melhor, eles podem passar pela mão de profissionais e empresários cristãos. Então nós precisamos ter esse olhar para trazer o reino de Deus para dentro das empresas, dentro do nosso trabalho, para que isso sim gere um resultado que vai beneficiar todas as pessoas. Salários dignos, um trabalho bem eficiente, um ambiente, uma cultura empresarial fantástica. É isso que Deus deseja, para que as pessoas possam trabalhar, ter uma dignidade com o trabalho, e o reino de Deus pode crescer mais ainda. Perfeito. Amém. Ruane, sua vez. Eu vim para o MAP, que também sou desse mesmo ministério, por conta da minha profissão, que eu sou arquiteta, então o meu papel no MAP é acessibilidade. Dentro da arquitetura, eu estudei muitos fatos históricos. E atrelado à sua pregação, a gente viu correlação entre as estações financeiras, primavera e inverno, e o poder de Deus na pregação do Evangelho. A gente consegue ser mais assertivo no intuito de explicar as duas últimas etapas, que é 1945 e 2000 até atual, o que aconteceu dentro do Evangelho, da pregação do Evangelho, na igreja, com a nossa relação com a fé? Muito bom. Esse é um assunto muito complexo entender a respeito de toda essa história, mas basicamente a ideia desenvolvida tanto no sermão quanto por meio desses ciclos econômicos é que em 1945 ali poderia ser o momento da história onde o evangelho seria pregado para o mundo inteiro. Ellen White anteviu esse cenário e ela escreveu em 1903 o que poderia ter sido. Ou seja, ela entendeu claramente que se a igreja tivesse recebido o Espírito Santo, tivesse vivido um reavivamento espiritual, grandes mudanças aconteceriam, o mundo poderia ouvir a mensagem. Em todos os invernos econômicos, sempre nós tivemos momentos ali de reavivamento espiritual, com exceção de 1945, quando houve um cenário muito bem descrito do que poderia acontecer, mas não aconteceu devido à igreja não estava preparada para isso. Agora, o outro ciclo econômico, o final dele é 2020, de acordo com Kondratiev, de acordo com Tinhaka também, como nós vimos ali. E quando eu li sobre esse assunto, eu entendi claramente. Se o inverno da economia termina em 2020 e começa um novo ciclo, e nesse período, desse contexto, você vai ter um reavivamento, se eu não estou vendo esse reavivamento acontecendo hoje, então a mensagem é justamente para despertar esse reavivamento. E eu acredito muito que não será um reavivamento simplesmente para nós orarmos e ficarmos cada vez mais sentados no banco, ouvindo, cantando. Não é apenas isso. Isso gera em nós um apego à palavra, uma espiritualidade mais profunda, mas principalmente um cristianismo mais prático, onde você, como arquiteta, pode levar o reino de Deus, mesmo que você trabalhe no escritório ou trabalhe em casa, você pode levar o reino de Deus. Quando você faz um bom projeto, quando você faz com excelência, quando você trabalha com integridade, quando você usa aquela arquitetura para de alguma forma apontar para algo relacionado ao reino de Deus, quando você desenvolve algo que é fantástico, que é o que Ellen White diz, é pelas relações sociais que o evangelho entra em contato com o mundo. Quando você usa os relacionamentos e a sua influência, é aí que o reino de Deus vai crescer. Um dos valores mais importantes que um líder tem se chama influência. Onde ele pode sentar numa mesa e pode, antes de liderar uma reunião, fazer uma oração perguntando: vamos falar com o dono dessa empresa, que é Deus? Vamos orar aqui? As pessoas não entendem isso. Ou diante de um projeto onde a pessoa não sabe o que fazer, você pode dizer assim: a gente vai orar por isso, eu vou orar por você.
Eu tenho muitas histórias para contar sobre esse assunto. Não vou contar aqui pela questão do tempo, mas no perfil lá do Missão SA e nesse ministério a gente tem trabalhado justamente para gerar essas histórias. Então, nós estamos vivendo um momento agora de um despertar religioso para trazer o reino de Deus para a nossa vida como um todo e não apenas para um ponto específico na semana, mas um revivamento que vai perdurar a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro e causar um impacto que esse mundo precisa para ouvir as mensagens de advertências que Deus tem para essa terra. Amém. Pastor, diga para nós então, qual é a essência do seu sermão? A essência do sermão é a seguinte: nós precisamos trazer o reino de Deus para a nossa vida como um todo. E isso sempre deveria ser assim, sempre, em todo momento da história, mas no momento em que estamos vivendo hoje, da história desse mundo, é crucial que nós levemos muito a sério essa ideia de um revivamento espiritual. Ellen White, ela fala muito sobre revivamento, e aliás há um livro dela a respeito desse assunto. Então o que é um revivamento espiritual? Nós vimos muitas características ali, mas em essência é um retorno à nossa espiritualidade, é um apego maior a Deus, é um estudo mais profundo da palavra. Então, o momento em que estamos vivendo hoje da história não combina com o cristianismo, vou usar uma expressão bem clara, meia boca. Um cristianismo que, sabe, não tem essência, que não tem verdade, que não tem fervor, não combina. Se combinasse com algum momento da história, seria nos anos anteriores aí, mas agora, nesse momento de virada do ciclo econômico, nós precisamos de um cristianismo mais sincero, mais autêntico e mais prático também. Então, a ideia desse sermão é despertar na nossa igreja o desejo de servir a Deus não apenas um dia na semana. Vocês estão aqui como voluntárias, né? O trabalho de vocês é outro. Vocês não são apresentadoras de podcast, embora tenham habilidade para isso. Poderiam virar uma profissão. Mas vocês têm outros trabalhos, outras profissões, vocês estudam, trabalham, têm outras demandas. Nós não podemos servir apenas a Deus quando estamos dentro de um prédio da igreja. Nós precisamos servir a Deus todos os dias, 24 horas. Então a essência da nossa mensagem é que o reino de Deus tem que ser transformado em nossa vida de forma muito prática todos os dias, especialmente no ambiente de trabalho, que é onde nós passamos a maior parte do tempo. Talvez nós estejamos às portas de um grande reavivamento mundial, como aconteceu no passado, que mudou a história do mundo. A gente pode, como cristãos, também mudar a história do mundo. Mudar de verdade. Não é aquele discurso vazio, ideológico, é uma mudança profunda e sincera que o mundo precisa. Nós podemos gerar esse tipo de impacto quando nós, de fato, entendemos o momento, interpretarmos os sinais dos tempos, entendendo o momento que a gente está vivendo e vivendo de uma forma muito prática os valores do reino de Deus. Obrigada, pastor. Obrigada, Rafaela, Ruane. Pastor, você pode fazer uma oração para encerrarmos? Sim, vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina muitas verdades. E essas verdades, elas não existem apenas para nós entendermos, nos alegrarmos com elas, nos maravilharmos com elas, mas elas servem, Senhor, para que nós sejamos tocados pelo Teu Espírito e possamos aplicá-las nesse mundo, Senhor, que precisa tanto ouvir da Tua mensagem. A Tua palavra também nos diz que o mundo está hoje clamando pela manifestação dos filhos do reino. E nós estamos aqui, Senhor. Muitas pessoas que estão nos ouvindo, muitas que ouviram essa mensagem também hoje, nós precisamos que todos sejam despertados espiritualmente para vivermos um momento do cristianismo como nós nunca vivemos antes. Vivemos uma nova fase que antecederá a volta de Cristo Jesus a essa terra. Então, por favor, nos dê o Teu Espírito Santo, nos capacita com muito poder para que nós possamos nos levantar onde nós estamos e aonde quer que formos, para levar o estandarte como embaixadores do Teu reino aqui nessa terra. Nos dê a Tua bênção, a Tua graça e a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém.